Divulgar uma história de superação. Este é o objetivo da Mostra para Todos, o movimento das pessoas com deficiência no Brasil. Ela foi inaugurada na última sexta-feira na usina do gasômetro na capital e conta a história da discriminação e da luta das pessoas com deficiência por acessibilidade e qualidade de vida. E a nossa equipe foi acompanhar este lançamento, que contou com a presença da ministra da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, e do secretário nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Antônio José Ferreira. Acompanhe. Você sabia que Homero, importante poeta grego, era cego? E que em alguns lugares os deficientes eram venerados e em outros odiados e mortos? Nomes e momentos importantes que fazem parte da trajetória da luta dos portadores de deficiência na história mundial e principalmente no Brasil. Concebido a partir deste desenho universal, o espaço na usina do gasômetro conta com recursos de acessibilidade, permitindo a todas as pessoas, sem exceção, o acesso às informações. Um resgate que pretende despertar o respeito e a consciência. A gente pensou da seguinte forma: existe um conceito que é o conceito de desenho universal. A partir desse conceito, que é um conceito que diz que o mundo tem que ser construído para todas as pessoas e não apenas para alguma coisa que resolveu se chamar de normalidade, a gente, a partir deste conceito de desenho universal, que compreende exatamente a questão do círculo, né, do caminhar já direcionado, a partir daí os arquitetos começaram a desenhar e em cima dos desenhos a gente passou a conversar e para nós, na verdade, foi entrar num mundo completamente diferente. Por meio de uma linha do tempo, os visitantes fazem um passeio pela história da discriminação sofrida e da luta das pessoas com deficiência para terem os direitos humanos garantidos. A FADERS, Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e de Altas Habilidades no Rio Grande do Sul, uma das apoiadoras do evento, disponibiliza profissionais que acompanham os visitantes nos passeios. Eu percebo que nas cidades, de uma forma geral, ainda há pouco cuidado com isso. Né? Em alguns ambientes fechados, assim, né, por causa da legislação, as pessoas têm essa preocupação com a acessibilidade. E foi a primeira coisa que eu percebi aqui, né, a rampa, a sinalização, mas eu acho que ainda tem que ser muito explorado. Né? Muito interessante porque a gente vê que assim, é o direito, né, de todo mundo ter acessibilidade, ter o direito de poder se locomover, de ir e vir, de ler, de se comunicar. E aqui ela vem abranger isso para dar uma consciência à sociedade, para que todos tenham essa consciência da importância disso para o bom convívio de todos. E entre esses profissionais está a pedagoga, especialista em deficiência visual, Vilma. Portadora de baixa visão, destaca que mesmo com muito progresso em relação à pessoa com deficiência, não se pode esquecer do que ainda é preciso evoluir. Tem muita coisa interessante, novidades ótimas, mas ao mesmo tempo acho assim que nós não podemos esquecer do que é fundamental, do que é básico na educação. Não podemos nos maravilhar com as coisas boas, como as coisas mais recentes, como com essa audiodescrição, com o cão-guia e outras maravilhas que existem, não podemos deixar o que é básico, a estimulação das crianças com deficiência, a alfabetização bem feita, enfim, tudo o que elas precisam no início, a superação do trauma que isso representa para ela e para as famílias, isso é fundamental para elas serem pessoas mais ajustadas, mais felizes para viverem melhor. O Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, porque ali, a nível de Brasil, foi o momento que os deficientes foram à luta, começaram a ser ouvidos e exigir que o deficiente tem que estar no meio para ser o protagonista da história, e não só que os outros falem por nós. E hoje tem um lema que é muito legal e que a gente tem que fazer valer, que é nada por nós sem nós. Então o deficiente sabe o que precisa para ele. Vilma foi colega de faculdade da ministra Maria do Rosário, que prestigiou a abertura da mostra. E nesse reencontro, puderam, junto com o secretário nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Antônio José Ferreira, trocar as experiências proporcionadas pela exposição. É maravilhoso porque o universo das pessoas com deficiência é um universo para ser desbravado por todo ser humano. E essa exposição, ela não fala da condição de deficiência, ela fala
fala das possibilidades humanas infinitas, da possibilidade de superação, da inexistência de limites. A ideia é que a população, ao conhecer esta história, possam ter uma sensibilidade maior, um olhar mais inclusivo quanto às pessoas com deficiência, compreendendo que é uma parcela significativa da nossa população que continuamente tem lutado por melhores condições de vida. O conteúdo pode ser aproveitado independente da condição física, sensorial, intelectual ou capacidade de comunicação dos visitantes. Estão disponíveis catálogo em braille, áudio-guia, audiodescrição, piso tátil e atendimento em libras. Fundamental as pessoas saberem, por exemplo, eu estava citando agora para a Maria do Rosário, muitas pessoas não sabem que Beethoven era surdo. Então, assim, às vezes as pessoas, não, mas não vamos valorizar a pessoa com deficiência, porque o cara não sabe fazer nada, a pessoa não sabe fazer nada, a pessoa não tem dom. Se tu pesquisares, se tu falares com muitas pessoas com deficiência, tu verás que todas têm uma história, todos têm um dom a mostrar para as pessoas, né, seguirem até trilhar. E incrível, realmente incrível a quantidade de informação colocada nessa exposição. Eu acho que a valorização do cidadão com deficiência física é uma obrigação, não só de todos nós, do governo, de toda a sociedade. Eu acho que a principal barreira é justamente os governos não possibilitarem a adaptabilidade, né, para as pessoas com deficiência. Eu acho importante, né, trazendo para a gente avaliar a história de todas as pessoas com deficiência, né, que a gente também é gente e está precisando de um pouco de dignidade e respeito, né, eu acho bem importante. Mas toda essa pesquisa terá o valor realmente reconhecido se a população for até lá para conhecer de perto essa história. E o convite é feito pela própria ministra. Cada pessoa que passar por essa exposição aqui na usina do gasômetro vai poder perceber que no lugar do assistencialismo pode ser colocado um lugar de cidadania, direitos, muito respeito e que a gente ganha muito convivendo com a diferença. E também não perca a oportunidade de ter um outro olhar para perceber mais uma proposta da exposição. Se vocês olharem ela de cima, ela representa um abraço. A estrutura da exposição, ela tem o formato de um abraço, porque a ideia era exatamente essa, trazer todos para compartilhar e compartilhar esse abraço das pessoas com deficiência, das pessoas sem deficiência, de uma forma geral. A mostra é promovida pela Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ela fica em Porto Alegre até o dia 8 de abril. Depois, segue para mais 9 cidades nos próximos meses. Passa por São Paulo, Florianópolis, São Bernardo do Campo, Rio de Janeiro, Brasília, Cuiabá, Rio Branco, Belém e Recife.